Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo no Tempo de Tela. Como prometido, a gente vai voltar a falar de Mandaloriano aqui no canal. Então, só para reforçar, toda sexta-feira, sempre um comentário sobre o novo episódio e o episódio dessa semana, o episódio 4 da segunda temporada, O Cerco. Bora lá? Bom, nesse episódio aqui a gente vê o Mandaloriano voltando em Nevarro para poder fazer uns reparos na nave dele, né, após aquele encontro que ele teve com a Bo-Katan, sobre as informações que ele pegou em relação a Ahsoka Tano, né, ele teve que fazer esse pequeno desvio. E aí ele vai reencontrar com os amigos dele ali, né, a Cara Dune e o Greef Karga, só que quando ele chega lá, ele obviamente pede esses reparos, mas ele precisa ajudar os seus amigos em uma missão ali naquele planeta novamente, né? Então a gente vê o Mandaloriano desviando um pouco do curso dele, mas por um motivo que a gente vai entender melhor ao longo do episódio, que acaba tendo um payback muito grande para a história como um todo. Como eu falei, a gente tem um pequeno desvio nesse episódio que a princípio fiquei um pouco preocupado, porque as coisas pareciam estar finalmente se encaminhando, a gente finalmente teria esse encontro com a Ahsoka Tano, a gente teria respostas e tal, e aí volta um pouco pra história. Eu fiquei um pouco preocupado nesse sentido de, beleza, eu gosto desse world build, eu gosto dessa relação dos personagens, só que eu quero ver a história avançando. E felizmente a história avança. Sim, a gente tem uma retomada, né, voltando realmente para as origens, digamos assim, da série, né, a gente reencontra aqueles amigos ali e tal, só que a missão que a gente vê nesse episódio, como eu disse, tem um payback muito grande, porque a gente descobre coisas do passado do bebê Yoda que são muito valiosas, que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Bom, o Mandaloriano junto com a Cara Dune e com o Greef, eles vão até uma base do Império que está ali em Nevarro para poder destruí-la. E aí, logo de cara, acho interessante ver como Nevarro mudou da primeira temporada. Né? A gente tinha um local muito sombrio, afinal de contas, ele era dominado pelos caçadores de recompensa, e após os eventos da primeira temporada, a gente vê que teve uma mudança. Só que ainda assim a série enfatiza muito essa questão de que essas mudanças nesse período de transição entre Império e República não são exatamente preto no branco. A gente tem muitas camadas de cinza e o próprio Greef representa isso, porque de fato ele teve uma melhoria para a cidade, ele trouxe uma melhoria para a cidade, né? As coisas estão mais vívidas, as cores estão mais fortes, né? A gente vê que tem uma circulação de pessoas, comércio, escola e tudo mais, só que ele está numa posição de chefia, muito respaldada também na presença da Cara Dune, que agora é uma xerife daquela cidade. Então a gente vê que, embora as coisas estejam caminhando para um cenário relativamente positivo, não é exatamente a melhor coisa do mundo ainda, porque você ainda tem essa disputa de poder sempre presente. E muito por isso, porque o Greef quer destruir a base do Império, né? A base que está ali ainda, né? O Mandaloriano até fala com ele que tipo, você quer destruir isso daí? Por quê? Aí ele fala, não, porque eu quero trazer paz pro local. Mas não é exatamente uma paz, é mais uma segurança para ele no sentido de, olha, não tem mais ninguém atrapalhando a gente. Então esse ponto é interessante realmente para reforçar sempre na série de como a tensão de poderes e esses pequenos povoados assim, né, precisam lutar. Eu gosto muito disso do Mandaloriano trazer, né, esse povo do chão, digamos assim, né? Não é tão grandioso, né? Aquela coisa da guerra do Império contra a República, não. São situações pequenas que ainda assim tem disputa de poder interessante. Mas, como eu falei, o grande destaque do episódio é, de fato, a missão, né? A tal da invasão na base do Império. Primeiro, pelo aspecto da ação, porque, cara, talvez seja, pelo menos na minha concepção, um dos melhores episódios nesse sentido de ação. A gente tem perseguição de moto, a gente tem, né, briga de naves, a gente tem tiroteio, a gente tem a tensão de uma invasão. Então, tipo, são muitos elementos combinados ali, inclusive a cena do Mandaloriano fazendo, né, um movimento ali contra a outra nave é uma das cenas mais bacanas que eu já vi de Star Wars nesse sentido de guerra de nave, de fato. É muito bem feito, cara. É meio que de chover no molhado essa questão do aspecto técnico da série, porque todo episódio melhora muito. E ainda assim, sempre me surpreende, porque os caras realmente têm noção do que estão fazendo e aproveitam ao máximo, sabe? É literalmente guerra nas estrelas, sabe? Você tem muito, realmente, dessa coisa da guerra sendo bem trabalhado aqui. Então, assim, toda vez que a gente tem uma cena de ação nessa série, pra mim é um deleite, porque é muito bonito visualmente falando e empolga demais, porque são efeitos muito bem aplicados. Mas, para além da questão da ação, né, o grande twist aqui desse episódio, digamos assim, são as descobertas que essa missão traz. Por quê? A princípio a gente acha que eles estão indo destruir, né, uma base do Império que tem um monte de arma, tanto que a desculpa é evitar que pessoas de fora venham para tentar roubar. Só que quando a gente chega lá, na verdade a gente descobre que aquilo ali é um laboratório. E para que esse laboratório serve, né? E para que esse laboratório serve, né? Ele serve basicamente para fazer transfusão de midichlorians, que são
digamos assim, os micro-organismos que tem no corpo das pessoas no universo Star Wars, que quanto mais você tem, mais sensitivo à força você é. E por que isso é importante para a série e desse episódio? Porque o Império estava pegando midi-chlorians do bebê Yoda para fazer transfusões. E embora não fique muito claro para quem são essas transfusões, afinal de contas a gente só vê, né, um monte de gente entubada e aparentemente são só experimentos, para mim fica a sensação de que vai ser para o Moff Gideon. E aí é interessante porque a gente pode pensar que o Moff Gideon ele quer virar um sensitivo à força para não ser só, né, uma rima narrativa visual com Darth Vader, ele quer ser um novo Darth Vader. Então eu acho que se for isso de fato, né, aqui é uma especulação minha, se encaixaria muito bem, porque você teria o motivo dessa ambição do Moff Gideon de recuperar o bebê Yoda e, de certa maneira, colocá-lo como centro. Afinal de contas, a gente está sempre falando aqui dos vácuos de poder e seria um ótimo ponto, digamos assim, para você ter um Moff Gideon, um cara que passaria a ser sensitivo à força com o sabre negro de Mandalorianos, como uma pessoa muito poderosa nessa nova era, digamos assim. E o outro ponto também dessa invasão, né, aí no caso para os nossos protagonistas, é a descoberta de que o Moff Gideon está vivo, né? Porque se você lembrar, na primeira temporada eles acham que mataram o Moff Gideon e ficou por isso. E agora a gente vê que não, ele está vivo ainda. E isso é uma surpresa até para o Mandaloriano. E ele fica muito preocupado, afinal de contas o bebê Yoda então volta a ser um alvo, né, muito maior, não só pela questão que ele já estava vendo antes de caçadores de recompensa indo atrás dele, mas de volta o Império, né? Na verdade o resquício do Império que continua atrás dele na figura do Moff Gideon. Então é um amarrado muito interessante com o final da primeira temporada. Então, né, como eu falei no início, eu fiquei preocupado dele voltar para esse primeiro planeta que ele estava, mas de certa maneira foi fundamental, porque agora a gente pode ter, né, esse avanço da história. E ainda nessa questão do avanço da história, é interessante a gente ver que a gente tem a retomada daqueles pilotos da X-Wing que a gente viu no episódio 2 dessa temporada, né, que são membros ali da República, né, que lutaram com a Resistência, retomando ali no planeta Navarro e conversando com a Cara Dune. Então, como a série não dá, né, nó sem ponto, eu acho muito provável que a Cara Dune vai voltar a fazer parte da Resistência da República e trazer de volta esses personagens, né, esses pilotos da X-Wing, para uma futura batalha, de repente, no final da temporada, né, no episódio final, porque a gente vê que ela tem essa relação ainda, ela ainda tem, né, esse resquício da República guardado nela, dessa coisa, né, da resistência. E como esses personagens já retomaram, né, e a série trabalha muito com isso de retomar de personagens, é muito provável que ela vai ser um link com a resistência para poder, uma eventual luta com o Império, né, que na verdade é o resquício do Império, que a gente vê no final desse episódio, inclusive, que ele já começa a falar nessa questão da nova ordem, né, que a gente vê no episódio 7, 8 e 9, sendo construído. Então, tudo indica que esses personagens vão, né, estabelecer esse elo com o Mandaloriano e seus amigos a partir da Cara Dune. E aí a gente vai culminar provavelmente numa grande batalha no final da temporada que eu particularmente espero que aconteça, porque eu estou bem ansioso. E aí, após toda essa missão, todas essas descobertas e tudo mais, né, o Mandaloriano finalmente vai embora ali de Nevarro para encontrar com a Ahsoka Tano e a gente tem um corte para a nave do Moff Gideon e a gente tem algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, como eu já falei, né, essa menção dessa nova ordem que está vindo aí no futuro, que a gente sabe que vai ter no episódio 7, mas para além disso, né, o Moff Gideon colocou um rastreador dentro da nave do Mandaloriano, né, enquanto ele estava fazendo os reparos. Então a gente vê essa questão do vácuo de poder que ainda está presente, porque, por exemplo, né, embora a cidade tenha sido limpa, entre aspas, ainda tem espiões do Império ali, tanto é que eles ainda estão de olho nas coisas que acontecem, principalmente no Mandaloriano. Então, quando a gente tem essa informação de que ele colocou, né, um rastreador dentro da nave, tudo indica que o Moff Gideon finalmente vai partir, né, para o seu ataque, digamos assim, para de fato destruir o Mandaloriano e poder pegar o bebê Yoda, que é a grande meta dele nessa série. Então a gente vê finalmente, né, o movimento das peças do tabuleiro aqui, né, o Mandaloriano, os amigos dele, o Moff Gideon, uma possível vinda da República para ajudar. Então assim, as coisas estão finalmente se encaminhando e a gente pode, né, cravar isso a partir do momento que o Moff Gideon tem a localização do Mandaloriano. Então não tem mais o que ele buscar, ele só precisa avançar. E para fechar, a gente vê como o Moff Gideon pretende fazer esse ataque. Porque quando ele está conversando com o capataz ali, né, o plano começa a abrir e a gente vê um monte de, possivelmente, Dark Troopers, né, que são droids de batalha muito poderosos e aos montes mesmo. Então vai ser realmente um ataque muito grande, o que indica, novamente, essa questão que eu falei, de provavelmente termos uma guerra muito, assim, de fato, grandiosa na série. Vai ser um episódio muito interessante quando isso finalmente acontecer.
E você, já viu o quarto episódio da segunda temporada de Mandaloriano? Coloque aqui nos comentários sua opinião sobre o episódio pra gente poder bater um papo, porque eu tô realmente muito animado com essa série e eu quero saber a sua opinião também. Não esquece de deixar um like no vídeo se você gostou, e se puder compartilha para as pessoas e se inscreve no canal porque ajuda pra caramba a gente. É isso, galera, um abraço e até a próxima.